Todo mundo falando sobre Neymar. Afinal, qual a possibilidade do atacante deixar hoje o Al Hilal e fechar com o Mengão? Teve proposta do Flamengo? Interesse? Algum projeto? Você vai saber tudo. E mais, alerta ligado! Flamengo pode se complicar e muito no Campeonato Carioca. Técnico Kleber dos Santos evita falar sobre demissão e Meia é vendido para Clube dos Emirados Árabes. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Você que ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão inscreva-se. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Estamos chegando aí a 800 mil, já colocamos como meta nesse início de ano, nesse primeiro semestre. Vamos bater aí essa marca com a ajuda de vocês. E não se esqueça de seguir a gente nas redes, Raflamelo81. Vem comigo, assiste esse vídeo até o final, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente sexta-feira para você que me acompanha e para toda a sua família. O Rafla ainda está em Campina Grande, na Paraíba, assim como o Flamengo, e iremos hoje para São Luís, no Maranhão, onde o Flamengo terá mais 2 partidas com o time alternativo no Campeonato Carioca. Já a gente vai falar disso, um alerta ligado, a preocupação toma conta da galera que tá aqui, o torcedor também fica com o pé atrás, porque já são 2 jogos sem vitória. O Flamengo não venceu ainda em 2025, hein? Tá estranho isso, tá errado. O Flamengo é vencer. Mas vamos falar agora, logo nesse início de vídeo, de um assunto que está na boca do povo. Só se fala em Neymar. E ontem, o atacante do Al Hilal ainda participou de um podcast com o grande craque, ídolo Romário, ele que lançou aí um canal na Romário TV, e o podcast é De Cara com Cara. Aí, amigo, o Neymar falou sobre tudo. Possibilidade de comprar o Santos, de voltar ao Brasil, de jogar no Flamengo, o trabalho do Jorge Jesus. Mas o que importa aqui pra gente é quando ele é perguntado pelo Romário se ele vai jogar no Flamengo. Então, segura aí. Vamos primeiro à informação de Bruno Andrade, jornalista do UOL, dizendo que internamente o Flamengo já trabalha com a ideia de desenhar concretamente um projeto técnico e financeiro para tentar convencer Neymar, caso a prioridade do jogador seja voltar ao futebol brasileiro. Ainda no Brasil, o Santos também alimenta há anos a possibilidade de repatriar o atacante. Conta, inclusive, com o amor público do próprio atleta, que já declarou várias vezes a vontade de regressar à Vila Belmiro. Pesa a favor do Flamengo o desejo de Neymar de disputar o Mundial de Clubes de 2025. O Flamengo está no grupo D com Chelsea, Lyon e Esperance. É uma das principais metas do craque, juntamente, claro, com a Copa do Mundo de 2026. Bom, gente, essa é a informação do jornalista Bruno Andrade, tá lá no UOL. E aí, em um bate-papo com o Romário, na Romário TV, o atacante foi questionado sobre qual clube escolher caso decida sair do Al Hilal. Hoje, entre Flamengo e Santos, Neymar ficou dividido. Emoção ou razão? Como que decide isso? Risos. Sempre falei que tive vontade de jogar no Flamengo, por tudo que é o Flamengo. E o Santos é o amor de criança, então é a minha casa. Quando começou a sair isso, me colocaram no Santos, no Flamengo, todo mundo começou a me mandar mensagem e eu falei, nossa, que legal, que gostoso. Um país inteiro falando comigo, amigos, torcedores rivais, começou a me dar um negocinho, porque realmente eu quero voltar um dia, mas ainda não pensava nessa possibilidade. Mas depois que surgiram essas notícias eu pensei, nossa, disse Neymar em entrevista divulgada nesta quinta-feira. Já eu vou perguntar a sua opinião sobre uma possível contratação de Neymar, e eu sei que esse assunto divide e muito a torcida do Flamengo, mas eu anotei aqui alguns tópicos, alguns
pontos que o Flamengo parte na frente aí de um possível futuro do Neymar, e um futuro já, porque se ele deixar o Al Hilal, ele vai precisar decidir. E existem alguns clubes da Europa que querem o Neymar, existem clubes dos Estados Unidos, e o Flamengo vê toda essa possibilidade como uma oportunidade de mercado. Ainda tem mais. Ontem, conversando com o Papa, o paparazzo rubro-negro que está nos Estados Unidos, o Papa disse o seguinte: olha, a gente tem conversado bastante com o patrocinador master do Flamengo, o dono do patrocinador master do Flamengo, com pessoas ligadas a ele. E ele disse o seguinte: olha, se for para ter o projeto Neymar, a Pixbet, que é a patrocinadora master do Flamengo, ajuda a bancar o salário do atleta. Aí ele perguntou: quanto? 50%? Talvez, mas já teria aí uma ajuda de fora, uma ajuda de um patrocinador master, sem o Flamengo precisar colocar a mão no bolso em parte do salário do Neymar. Agora, vai ter que ver quanto que ele quer ganhar, né? Se ele vai se readequar ao futebol brasileiro. Eu acho que o Neymar não precisa mais de dinheiro. Teve aí um período em que foi o maior salário do futebol, um dos maiores salários, top 3. Ganhou muito no PSG, ganhou muito no Al Hilal. Enfim, então isso tudo vai depender. Agora eu anotei aqui alguns tópicos. Ó. Neymar deseja jogar muito a Copa de 2026. Ele sabe que na Europa é chance zero dele mostrar o seu futebol por conta do seu físico. Aqui no Brasil, 2 ou 3 times podem dar esse suporte. O Santos, não. Eu descarto o Santos. O Neymar, ele não consegue dar a volta por cima atuando no Santos, que acho que não será competitivo em 2025, apesar de ter subido para a Série A. O Flamengo, sim. O Flamengo larga na frente pelo projeto esportivo, pela estrutura do clube, o time, o elenco, é um time que luta por todos os títulos da temporada, está no Super Mundial de Clubes, então tem essa questão aí que chama muito, né? Tem jogador aí que quer disputar o Super Mundial de Clubes. O Juninho, por exemplo, ele colocou na balança. Sevilha da Espanha ou o Flamengo vai disputar tudo, inclusive o Super Mundial de Clubes. Isso pesa. Então, assim, 2 times aqui no Brasil teriam condições, né, de dar esse suporte ao Neymar e recolocá-lo ao futebol, né, ao brilhantismo. Acho que Flamengo e Palmeiras. Palmeiras pela estrutura, né, pelo projeto, pela Leila, pelo time também do Palmeiras, que todo ano é um time forte. Então acho que pelo lado financeiro, pela estrutura, pelos elencos, acho que Flamengo e Palmeiras seriam as 2 equipes, né, pro Neymar conseguir dar essa volta por cima. Sabendo que o Palmeiras é o grande rival do seu time de coração, o Santos, então eu já descarto o Palmeiras. Então aqui no Brasil, se o Neymar realmente tiver com essa ideia, não, quero voltar agora, vou deixar o Al Hilal e vou voltar ao Brasil. Eu acho que o Flamengo é o único clube aí, é o clube que está no páreo, nenhum disputa com o Flamengo. Tem a questão da torcida, que é a maior torcida, enfim, Maracanã, Rio de Janeiro. O Flamengo está no páreo. O que a gente tem que colocar aqui é o seguinte: a cabeça do Neymar. Se ele quer ser jogador daqui para frente ou se ele quer continuar sendo uma celebridade, um popstar, um influencer, né? Porque o Neymar hoje é qualquer coisa, menos jogador. A gente não está discutindo aqui a capacidade técnica. O Neymar, se ele quiser jogar o futebol do Neymar, aqui seria o maior, não só do país, mas do continente. A gente sabe que ele é um jogador diferenciado, jogou com grandes craques do futebol, recebeu muitos elogios de Messi, Luis Suárez, enfim. Então, isso aí é indiscutível. Agora, eu preciso saber a cabeça do atleta. O que o Neymar quer para a vida dele? Ele quer ser jogador? Quer continuar sendo celebridade, influência, tudo menos atleta? Que é importante dizer o seguinte: atleta é uma coisa, jogador é outra. O jogador vai lá e joga. O atleta não. O atleta a gente tem que pegar aí o exemplo do Cristiano Ronaldo, que é um cara que se cuida a vida inteira. Tanto é que tá aí, ó, quase 40 jogando e fazendo gol. Então, que sirva de exemplo aí para os jovens que estão começando. Porque tem muito jovem aí que já acha que é o Pelé e acaba perdendo a carreira. Isso vale muito para os atletas do Flamengo também, né? Muitos que estão aí com a estrela lá em cima, né? Com a cabeça pensando em várias coisas, menos no campo e bola. Então, a gente precisa saber qual o Neymar que está aí, né? Qual o Neymar que teremos
caso o Flamengo contrate esse atleta. Agora, nas configurações ali do futebol, o Flamengo hoje tem o Marcos Mota, que é um dos maiores advogados do futebol, né? Inclusive ele é advogado do Neymar, ele fez a transferência do Neymar do Santos para o Barcelona, do Barcelona para o PSG, do PSG para o Al Hilal. Então quer dizer, já é um cara de confiança do Neymar. E esse cara é o advogado conceituado no mundo de futebol, Marcos Mota, que hoje tem um cargo dentro do Flamengo lá com o BAP. Então, inclusive o Marcos Mota, ontem à noite, esteve com o BAP nos Estados Unidos entregando a camisa do Flamengo ao presidente da FIFA, Gianni Infantino. Então, quer dizer, tamanha importância que o Marcos Mota tem no mundo da bola, não é só com o Neymar, são vários craques, né? É um dos escritórios mais famosos de advocacia esportiva. Então, o Marcos Mota ele pode ser primordial nessa possível transferência aí, nesse futuro do Neymar, se ele realmente quiser voltar ao Brasil, voltar a atuar no Brasil e escolher o Flamengo. Mas agora, com tudo isso que eu falei, eu deixo aqui nos comentários, libero a enquete para você votar, externar a sua opinião, o que você acha de uma possível contratação do Neymar. Olha, gente, não teve proposta do Flamengo ainda. O Flamengo está observando a situação, porque só dá para você fazer uma proposta se o jogador estiver livre, ou se o clube em que ele estiver aceitar vender por um valor em que o Flamengo possa pagar. Mas parece que vai acontecer uma rescisão, depois das palavras do técnico Jorge Jesus em uma coletiva lá na Arábia Saudita. Jorge Jesus falou que o Neymar não está inscrito na principal competição, que é o campeonato lá da Arábia Saudita. Enfim, por conta das lesões, ele não vai atuar mais em alto nível. Foram essas as palavras de Jorge Jesus, né? O que assustou um pouco a imprensa e os torcedores. E aí? Deixa nos comentários. Seria uma boa o Neymar? Você queria ver o Neymar no Flamengo? O projeto esportivo, o que o Neymar venderia de camisa, o que iria acontecer em todos os jogos, lotação nos estádios, a loucura que ia ser, não só aqui no Brasil, mas o mundo inteiro de olho no Neymar, no Flamengo, a internacionalização da marca, o que ele pode acrescentar no projeto esportivo com o Boto, Felipe Luiz, a nova gestão do BAP. Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Bom, vamos falar aqui de um outro assunto, e esse assunto está tirando o sono de muita gente. O Flamengo pode se complicar e muito no Campeonato Carioca, porque o time alternativo que está aqui em Campina Grande e que perdeu a primeira rodada do Cariocão 2025 em Aracaju para o Boa Vista e que empatou ontem aqui com o Madureira, aquele pênalti também mandrake no final do jogo, hein? E tem VAR, hein? O pênaltizinho safado que arrumaram ontem pro Madureira. Na minha opinião, não foi pênalti aquilo. Os caras têm o recurso do VAR, mas... E aí? Parece que é a vontade deles. E acabou. E ontem o empate veio no finalzinho do jogo. Madureira empatou em 1-1. E o Flamengo é um clube, né? Um time que se alimenta de vitórias. E não venceu ainda em 2025. Então tem alguma coisa errada que não está certa. Ontem o técnico Kleber dos Santos, ele que comanda o Sub-20, está comandando esse time alternativo aqui, não quis responder sobre as demissões na base, se ele se sente confortável ainda no cargo. Na entrevista coletiva após a partida, o técnico interino Kleber dos Santos se dividiu entre analisar o jogo e responder sobre as demissões da base do clube que aconteceram nos últimos dias. Perguntado se teme um desligamento, ele, escorregadio, saiu pela tangente e disse: "Isso está ligado à diretoria. Eles tomaram a decisão de realizar o que foi realizado no dia de hoje e já emitiram até uma nota oficial falando sobre isso." Ou seja, o Kleber dos Santos ele não quis falar nada. E mais, na minha pergunta ontem lá na coletiva, ele disse que a equipe evoluiu em relação ao primeiro jogo. E é uma evolução nítida. Quer dizer, evolução, até que ponto a evolução foi boa para o empate ontem? Acho que a evolução a gente tem que analisar todos os pontos, né? Não só se teve uma leve melhora. O Flamengo voltou bem do segundo tempo ontem, apesar do 0-0 no primeiro, mas fez até o gol, né? Um golaço do Thiaguinho, que foi muito feliz no estádio de ontem, no Amigão, atuando pelo 13, mas não foi suficiente. Essa evolução não foi suficiente para sair com resultado positivo, não foi suficiente para vencer o jogo, conquistar o maior objetivo, que são os 3 pontos.
Não adianta evoluir, empatar ou perder. Então, quer dizer, ele está sendo muito criticado, ele não consegue fazer esse Flamengo jogar, um time repleto de jovens, você não vê nada de tático, você não vê nenhuma jogada trabalhada, você vê os garotos lançados em campo, tá, toma aí, resolve. Aí repete o time e o Flamengo vai aí, ó, o bonde vai passando e o Flamengo vai desperdiçando pontos. O Flamengo tem 1 ponto no Campeonato Carioca. 1 ponto no Campeonato Carioca. E a gente vai trazendo aqui, porque a evolução ainda é pequena, né? O time B corre risco de se complicar no Campeonato Carioca. O Flamengo termina a segunda rodada em 9º lugar e ainda fará mais 2 jogos com essa equipe considerada alternativa, né? Equipe B, como você quiser falar aí, né? Que não sabe o que é vencer desde o estadual do ano passado. Ou seja, o que preocupa é o seguinte, eu não vejo evolução nesse time. Aliás, o torcedor que consegue ver o jogo do Flamengo hoje no Carioca é um herói. Esse aí merece uma estátua, né? Porque o jogo do Flamengo, além de ser uma péssima partida, é um jogo sonolento, não tem emoção, não sai nada, você espera tudo, não acontece nada. Então, quer dizer, só brabo que consegue acompanhar hoje esse time do Flamengo aí em campo, nessas primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Mas assim, o time principal só entra na 5ª rodada. Nós tivemos a segunda rodada ontem, nós temos mais 2 jogos em São Luís. Eu não quero nem imaginar o Flamengo tropeçar nessas 2 partidas. Porque aí pode botar o time titular, pode botar todo mundo que o bonde vai passar, né? Os outros times estão ganhando. E isso aí é classificação. É ponto corrido nesse início, mas tem uma classificação dos melhores pontuados que vão jogar as semifinais e final. Então, quer dizer, é um alerta ligado. A diretoria do Flamengo já está em contato com o pessoal que está aqui, existe uma pressão, existe, e o técnico Kleber dos Santos ele vai ter que trabalhar esse psicológico dos atletas, né? Segurar essa pressão, trabalhar melhor nos próximos 2 jogos em São Luís. Estaremos lá para fazer a cobertura completa. Bom, a informação aqui do parceiro Flazoeiro é que o Flamengo acertou a saída do meia Rodriguinho, de 20 anos, ele que é da geração 2004, o atleta está indo para o Al Dafra, dos Emirados Árabes. E aí, o Mengão permanece com um percentual de futura venda do atleta. Nos últimos dias, Rodriguinho irá se apresentar ao Clube dos Emirados. Rodriguinho tinha contrato se encerrando com o Flamengo no final do ano e com a idade de base estourada, o Flamengo recebeu a proposta e decidiu negociar o jogador. Bom, na informação do Flazoeiro não diz o valor que o Flamengo vendeu o Rodriguinho para o Al Dafra e nem diz a porcentagem que o Flamengo ficou para uma futura venda. Então assim que a gente tiver qualquer novidade, qualquer detalhe dessa negociação, a gente informa aqui ao torcedor rubro-negro. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Não se esqueça de compartilhar o nosso conteúdo, é muito importante o seu like e seguir a gente nas redes, Raflamelo81. Hoje estou partindo para São Luís, no Maranhão, vamos ficar praticamente uma semana lá, né? São 6 dias, são 2 jogos. O jogo que ia acontecer no dia 19 em Natal, no Rio Grande do Norte, foi cancelado, sem qualquer tipo de resposta, né? A Arena das Dunas não informou por que cancelou esse jogo da 3ª rodada, que iria acontecer lá. E aí o jogo foi realocado para São Luís, já que o Flamengo teria um jogo lá. Então são 2 partidas seguidas em São Luís do Maranhão. E aí a 5ª partida, depois desses 2 jogos em São Luís, será em Brasília, com o time principal, o time que está nos Estados Unidos. Falando nisso, dia 19 tem aí um amistoso com o São Paulo que empatou com o Cruzeiro, né, no torneio FC Series. Não é só o Flamengo e o São Paulo que estão disputando, tem também o Cruzeiro e o Atlético Mineiro. Um grande abraço para você que chegou até aqui. Cola aí o dedo no like, dá aí o seu joinha, é muito importante. Vamos com tudo. Saudações rubro-negras. Qualquer novidade do mercado da bola, a gente vem aqui e informa para você. Tem a questão do Danilo, que deve sair da Juventus e acertar com o Flamengo, tudo indica. E a questão também do Jorginho, que tem que conversar com o Arsenal
para uma liberação imediata, já que o contrato dele vai até o meio do ano. Qualquer novidade a gente informa aqui. Grande abraço, saudações, valeu!